Jean-Jacques Rousseau, também conhecido como J.J. Russell ou simplesmente Russell, nasceu em 28 de junho de 1712 em Genebra, na Suíça, e morreu dia 2 de julho de 1778, aos 66 anos, em Hermenonville, na França. Ele foi um importante filósofo, teórico político, escritor e compositor autodidata suíço. É considerado um dos principais filósofos do Iluminismo e é um precursor do Romantismo. Jean-Jacques Rousseau não conheceu a mãe, pois ela morreu de infecção 9 dias depois do parto. Acontecimento que por ele descrito como a primeira das minhas desventuras. Ainda do ano de 1762, Russell começou a ser perseguido na França, pois suas obras foram consideradas uma afronta aos costumes morais e religiosos. Refugiou-se na cidade da Suíça de Neuchâtel. Em 1765, foi morar na Inglaterra a convite do filósofo David Hume, de volta à França no ano de 1767. Depois de toda uma produção intelectual, suas fugas, as perseguições e uma vida de aventuras e de errância, Rousseau passou a levar uma vida retirada e solitária. Nesta época, ele fez o livro Desvaneios do Caminhante Solitário. As principais obras de Russell foram Discurso sobre as Ciências e as Artes, Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, O Contrato Social, Emílio ou da Educação, Os Desvaneios de um Caminhante Solitário e Confissões. Iluminismo. Esse movimento surgiu na França no século XVII e defendia o domínio da razão sob a visão do teocentrismo, que dominava a Europa desde a Idade Média. Segundo os filósofos iluministas, essas formas de pensar tinham o propósito de iluminar as trevas em que se encontrava a sociedade. As ideias iluministas. Os pensadores que defendiam essas ideias acreditavam que o pensamento racional deveria ser levado adiante, substituindo as crenças religiosas. O iluminismo, também conhecido como Século das Luzes, foi mais intenso na França, onde influenciou a Revolução Francesa através de seu lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Também teve influência em outros movimentos sociais, como na independência das colônias inglesas na América do Norte e na Inconfidência Mineira, ocorrida no Brasil. Para os filósofos iluministas, o homem era naturalmente bom, porém era corrompido pela sociedade com o passar do tempo. Eles acreditavam que se todos fizessem sua parte na sociedade justa, com direitos iguais a todos, a felicidade comum seria alcançada. Por essa razão, eles eram contra as imposições de caráter religioso, contra as práticas de mercantilistas, contrários ao absolutismo do rei, além dos privilégios dados à nobreza e ao clero. Os burgueses foram os principais interessados nessa filosofia, pois apesar do dinheiro que possuíam, eles não tinham poder de questões políticas devido à sua forma de participação limitada. Naquele período, o antigo regime ainda vigorava na França, e nessa forma de governo, o rei detinha todos os poderes. Outra forma de impedimento aos burgueses eram as práticas de mercantilistas, onde o governo interferia ainda nas questões econômicas. No antigo regime, a sociedade era dividida da seguinte forma: em primeiro lugar vinha o clero, em segundo a nobreza, em terceiro a burguesia e os trabalhadores da cidade e do campo. Com o fim deste poder, os burgueses tiveram liberdade comercial para ampliar significativamente os seus negócios, uma vez que, com o fim do absolutismo, foram tirados não só os privilégios de poucos, clero e nobreza, como também as práticas mercantilistas que impediam a expansão comercial para a classe burguesa. Principais autores do Iluminismo e o que eles defendiam. John Locke. Ele acreditava que o homem adquiria conhecimento com o passar do tempo através do empirismo. Voltaire.
Ele defendia a liberdade de pensamento e não poupava crítica à intolerância religiosa. John Jack Russell. Ele defendia a ideia de um Estado democrático que garantia igualdade para todos. Montesquieu. Ele defendeu a divisão do poder político em legislativo, executivo e judiciário. Adam Smith defendia a liberdade contratual, pela qual patrões e empregados são livres para negociar.